Bom, antes de qualquer coisa, eu gostaria de fazer alguns comentários com vocês. O primeiro comentário é falando para as pessoas que não sabem direito o que está acontecendo, que gostariam de se informar mais do que vem acontecendo. E aí eu vou deixar aqui no card um vídeo do Thiago, do canal Bem Vivendo, e ele fala muito bem sobre essas questões, e ele mostra o quanto esse panorama que a gente está vivendo, essa conjuntura, é absurda. Além disso, eu vou deixar também um vídeo da Sabrina, então a gente vai ter o casalzinho aqui no nosso vídeo, porque é um vídeo da Sabrina que ela fala sobre os desafios da construção dessa greve e como é errado essa ideia de pensar que greve geral é você marcar um dia e só. Não, é necessário você construir e ajudar e participar ativamente dessa construção. Então, sem mais delongas, se inscrevam no canal, ativem o sininho, deixa a curtida, o comentário sugerindo os próximos vídeos e vamos agora a essas dicas de como contribuir para a construção dessa greve. Bom, o primeiro ponto que eu acho importante a gente falar é entender que estamos em um trabalho permanente. Se você está entrando agora, vai seguir essas dicas, está muito a fim de ajudar, a contribuir, tenha em mente que não vai ser em um mês que a gente vai destruir o pensamento bolsonarista. Perceba que eu não digo Bolsonaro, eu digo o pensamento que o Bolsonaro ajudou a construir. E isso, na verdade, é o vilão que a gente enfrenta, né? O vilão que a gente enfrenta não é propriamente o Bolsonaro, mas sim as ideias que ele construiu e que tem tanta força na sociedade brasileira hoje. Falando de novo em trabalho permanente, nesse ponto ainda, é importante entender que o Bolsonaro não chegou no poder, que o pensamento da extrema-direita, esse pensamento fascista, que apoia miliciano e que apoia torturadores, da mesma forma, o que a gente vai fazer é isso. A gente vai construir aos poucos essa identidade, essa identificação das pessoas com um discurso de esquerda, entendeu? Entender também que não é todo mundo que vai estar disposto a ouvir. Eu entendo que quando a gente sai, isso foi uma experiência que a gente vivenciou no Vira-Voto. Muitas pessoas procuravam e falavam: eu tô super empolgada, vamos lá, vamos virar esse voto. E é assim mesmo que a gente tem que ir, com essa cabeça. Mas aí quando elas começavam a conversar com as pessoas e viam que nem todo mundo estava disposto a ouvir, muito ódio nas palavras das pessoas, a gente vive um clima de ódio, as pessoas já logo se desmobilizavam e isso é muito ruim. É importante entender que nem todo mundo está disposto a ouvir. Isso não significa que todo mundo que não está disposto a ouvir é fascista. As pessoas estão revoltadas com o cenário que a gente tá. E eu, inclusive, vou gravar um vídeo que é como rebater argumentos de bolsonaristas, de minions e argumentos deles. Mas eu já logo adianto que as pessoas, a grande maioria, está insatisfeita com o sistema. E qual o sistema que a gente vive? Sim, o sistema capitalista. E infelizmente fica aí uma coisa, nem todo mundo mas existe sim um grupo fascista vigente no Brasil. E a gente precisa saber disso na hora que a gente for fazer essa disputa nas ruas. Tem fascista nas ruas. Isso leva para a segunda dica, que é: foque em quem não é minion ou bolsonarista convicto. Isso é uma experiência que a gente já tem vivenciado nas ruas desde a época do Aécio. Focar em quem não tá repleto de amor e ódio. São pessoas que, como eu disse, estão descontentes e elas querem ouvir, entendeu? Não são pessoas que estão num time de futebol. Elas não estão ali porque: olha, eu tô vendo Bolsonaro, eu apoio o Bolsonaro, ele pode falar o que for, eu concordo com ele. Não. Tô falando em focar em pessoas, nesse momento, que devem ser prioridades. As pessoas que não são adeptas ao discurso extremista do Bolsonaro. E aí a gente consegue clarear, quando a gente para pra pensar, que 20% dos votos nulos que a gente teve nessa eleição, 20% é muita coisa. Nesse momento, a gente tem 89 milhões de pessoas que não votaram no Bolsonaro nas eleições. Imagina conseguir mobilizar essas pessoas em torno de um projeto melhor para o país, em torno de uma paralisação que vise tentar restaurar ou tentar preservar essa democracia
problemática que a gente vive, essa democracia burguesa, mas que ainda assim, nessa conjuntura atual, é nosso dever como pessoa de esquerda apontar que o fechamento do Congresso do Bolsonaro só vai causar caos, destruição e barbárie. Essa é a segunda dica. Foquem nas pessoas que não são convictas do Bolsonaro, que não são os famosos bolsominions. Terceira pauta que eu acho que é importantíssimo, que é: entenda para quem você tá dialogando. Entenda o grupo que você tá falando. Gente, é extremamente importante. Quando você for fazer qualquer tipo de comunicação, foque em quem tá ouvindo. Obviamente que se você vier falar da greve, ou falar da mobilização, ou juntar nesses grupos, se... Pode tossir. Pausa porque minha amiga tossiu. É isso, entenda pro grupo que você tá falando. Se você tá numa área de periferia, é importante falar sobre o que representa a PEC que congelou a saúde e a educação. É importante a gente falar também sobre as ideias de destruírem o SUS. Falar sobre as ideias bárbaras que o Paulo Guedes vem implementando e como essa economia afeta no dia a dia, na mesa, no pão dos trabalhadores. Falar também principalmente sobre a questão das leis trabalhistas, né? O fim da CLT, o que foi a reforma da Previdência. As pessoas estão revoltadas e é importante a gente direcionar essa raiva. Isso tudo tem a ver com a quarta dica que eu tenho pra dar, que é: informe-se. Você precisa se informar. E aí, quando eu falo em se informar, eu falo desde ler o que foi o projeto de governo do Bolsonaro. Eu não sei se todo mundo que tá inscrito, que tá vendo essas dicas, leu o que foi o plano de governo do Bolsonaro. Mas se vocês lerem, vocês iam ver que é previsível tudo isso que tá acontecendo. Era essa ideia de total desconstrução das riquezas do Brasil, de você acirrar ainda mais a luta de classes, fazendo toda essa retirada de direito aos trabalhadores. Então tudo isso já era previsível. Não entrar nessa ótica do eu avisei, nessa coisa de rir do seu colega que votou no Bolsonaro, não. Não é esse o momento. O momento agora é se informar, ler, conhecer os argumentos da direita para você conseguir debater com eles, porque na real são bem poucos os argumentos deles e vai ser muito, muito difícil deles conseguirem convencer os trabalhadores, se a gente tiver munido de informação, que todas essas políticas que o Bolsonaro vem aplicando são benéficas aos trabalhadores. A quinta dica é: junte em seu grupo com seus amigos, se organize, esteja organizado. Crie esferas em que você e seus colegas, em coletivos, consigam realizar ações realmente eficazes. Não pense que você sozinho vai ser o salvador do mundo e vai conseguir fazer esse enfrentamento e ajudar na mobilização sozinho. Não é isso, não tem como. Seja com partidos políticos, sejam com grupos, ou se organize com seus amigos, para vocês pensarem um lugar que vocês possam fazer todas essas ações, tanto como panfletar, como fazer esse debate, montar tendas para a democracia, tendas que dialoguem com as pessoas sobre isso, e aí levando em consideração o que eu falei. É importante saber que existem protocolos no caso de agressões, no caso de pessoas se mantendo com um discurso de raiva. Por isso é importante você fazer de forma organizada, com grupos. Nós precisamos ir para o enfrentamento, mas a gente precisa se segurar. A esquerda já tem mártires ótimos, a gente já tem ótimos representantes. A gente não precisa que você seja mais um mártir. Então, a gente precisa que você se organize com os seus colegas, monte táticas com eles, essas tendas, seja dessas panfletagens, sabendo em que lugar vão, andem em grupo. Homens, usem o privilégio que vocês têm. A Débora falava isso durante a época do Vira-Voto, isso eu acho uma dica importantíssima. Homens estejam acompanhados, principalmente os homens que têm força física, das mulheres nesse momento, porque a gente vive um momento, eu repito, de ódio, um momento complicado. Então, é muito importante que você esteja organizado e siga um protocolo em caso de ódio, agressão, de perseguição. Não estar sozinho é essa minha quinta dica. A minha sexta dica, que essa eu acho que vai ser a mais difícil, é: aprenda a lidar com medo. E aprender a lidar com medo é uma coisa que a gente tem tentado
há muito tempo fazer, né? Eu digo que, principalmente desde o primeiro turno, isso vem se agravando muito, essa coisa de. Porque a gente vive num momento em que o discurso, né? A gente tem um presidente que fala que vai fuzilar vermelho, que idolatra, torturador. A gente tem um vice-presidente que é militar. Um presidente que está ameaçando nitidamente dar um golpe de Estado. Então é normal que a gente se sinta apavorado, que a gente se sinta com medo. E é nesse momento em que você deve entender que essa é uma tática de governos como o do Bolsonaro. Uma tática para paralisar as pessoas é fazer com que as pessoas tenham medo. E isso não significa que você vai abrir mão de todo o protocolo que eu falei, de segurança, de estar organizado, de estar mobilizado com as pessoas, de andar em grupo. Nada disso. O que eu tô querendo dizer é entender que você tem que seguir. Nós precisamos seguir. A esquerda precisa dar um passo adiante. E nós vamos fazer isso. E isso significa que o Bolsonaro é apenas uma ameaça que não vai fazer nada? Não, não significa isso. Isso significa que a gente entende todos os problemas, todos os perigos, as mortes, as perseguições. Eu sou uma pessoa que quem me segue sabe o número de ameaças de morte que eu recebo. E mesmo assim eu sei que nós precisamos seguir. Essas foram dicas que eu acho imprescindíveis. Eu vou fazer alguns vídeos rebatendo alguns argumentos, vão ser vídeos menores, alguns argumentos que os bolsonaristas usam e que eu acho importante da gente falar. Se inscrevam no canal, não deixem de ativar o sininho, assistam o vídeo da Débora, assistam ao vídeo do Thiago, as pessoas que estão comentando sobre isso nas redes, a Rita Van Hunt também tem vídeos incríveis sobre essa questão do diálogo com a classe trabalhadora. Então é isso, fortalecer os grupos de esquerda. Aqui em Belo Horizonte, eu e o companheiro Roju também estamos tentando construir uma rede de mobilização. Se você é de Belo Horizonte, chama a gente no Instagram para conseguir essa ponte de mobilização mesmo, para que a gente possa lidar de uma forma madura nessa construção desse novo cenário apocalíptico que a gente está vivendo, sem tentar deixar o medo tomar conta. É isso, até o próximo vídeo, tamo juntos.